Bom, eu tô aqui com o José Camilo, da Granja Camari, campeã na categoria de 1.001 a 3.000 matrizes na Melhores da Suinocultura, 15ª edição. Camilo, um prazer estar aqui com você, e eu gostaria de que você comentasse como é que é essa emoção, porque é a primeira vez que vocês estão em primeiro lugar. Vocês já foram premiados outras vezes, mas eu queria que você comentasse um pouco aquilo que você atribui esse trabalho de ter melhorado seus resultados. Então, fica bem à vontade, Camilo. Obrigado, Miriam. Obrigado aí pelo trabalho que vocês fazem no seu dia a dia, né? E trazendo esse evento maravilhoso aqui para a gente continuar o nosso benchmark. Eu acho que é muito importante. Para falar na emoção do primeiro lugar, né? Assim, eu tenho um foco muito especial, porque o gestor atual agora é o meu substituto, que é o Gabriel, que é filho, né? Então, assim, fazer essa passagem para mim realmente me emociona mais do que o normal, não é só pelo prêmio, mas sim de saber que meu filho vai dar continuidade naquilo que um dia eu sonhei. E o que eu sonhei era coisa simples, né? Era muito mais simples do que eu tenho hoje. E o sonho começou, na verdade, com 12 matrizes, então, assim, é bonito a história. Ela, em 26, 27 anos de trabalho, a gente fazer hoje uma granja de 1.170 fêmeas, se tornar aí referência em relação a desmamado fêmea ano, e também posso dizer que eu acho que nós somos referência no estado de São Paulo em quilos carne porca ano, porque eu trabalho com ciclo completo, e o que me deixa o dinheiro no bolso, na verdade, é os quilos carne porca ano. Com 4.600 quilos carne porca ano, eu acho que a gente atendeu assim um objetivo muito grande. Camilo, mas deixa eu aproveitar um gancho desse teu comentário sobre a questão dos quilos entregues porca ano. Quanto você atribui a melhoria de produtividade a esse resultado? É importante? Não é? Tem que focar só no peso? Como é que você vê esse contexto como um todo? Muito bom, Miriam. Eu diria assim que isso é um trabalho que a gente lá do passado a gente vem fazendo com foco sempre nas pessoas que envolvem junto com a gente. Então, queria até nesse momento cumprimentar todos os técnicos que passaram comigo nessa jornada de 26, 27 anos de trabalho, porque eles, na verdade, é que fomentam nós produtores, né? E nós passamos a ser as mãos, a cabeça, o corpo dessas pessoas, entendendo que aquilo é importante. E eu lembro muito bem que em 2010, o Márcio Faleiros, que é importante fazer essa referência, o Márcio Faleiros, ele apresentou um quadro muito simples, onde ele queria vender verdadeiramente quilos carne porca ano. E ele, nesse quadro, ele tinha lá desmamado, terminado fêmea ano, e tinha do outro lado, na outra coluna do quadro que faz os quilos carne porca ano, o peso dos animais. Então, quando você multiplica o peso dos animais vezes o terminado porca ano, vai te dar o resultado do quilo carne porca ano. E eu me lembro muito bem que eu estava na faixa entre o vermelho e o amarelo do gráfico. E eu falava assim, cara, eu tô com 2.000, me parece que era 2.850 quilos carne porca ano. Nossa! E agora já passaram de 4.000. Hoje nós estamos com 4.600. E eu olhava pro lado direito do quadro, onde você tinha 35 terminado fêmea ano versus 130 quilos aqui embaixo, como peso do terminado. E dava quase 4.600 quilos. Eu falava assim, um dia eu queria chegar nesse máximo do verde, né? No máximo desse potencial. E foi em cima exatamente disso. Eu lembro até hoje o quadro onde eu passo, eu gosto de deixar isso claro e transparente, porque foi através dessa fotografia, dessa parte mental que eu criei, né? Eu levei isso para dentro da granja e compartilhei isso com a minha equipe, dizendo, olha, nós precisamos mudar o nosso posicionamento, porque se a gente ficar na faixa vermelha, a nossa granja tem uma tendência de não sobreviver.
E a partir daí, a gente começou a fazer um trabalho mais técnico possível. E a gente começou praticamente junto com a Agrins. E aí a gente usou, né, todo o potencial que vocês têm também. Então, assim, é uma parte muito delicada de trabalhar, que é a gestão de números, de dados, e que às vezes eu que estava no complexo do todo, não conseguia às vezes dar continuidade todo dia fazendo avaliação individual por fêmea, avaliação individual lá no seu desempenho de creche naquela semana. Enfim, a minha gestão já não era suficiente. E aí veio o Gabriel. Veio o Gabriel para o grupo, né? O filho terminou a faculdade e entrou para dentro do processo. Ele passou ainda conhecendo todas as fases. Ele começou na terminação, depois ele foi para a creche, depois ele foi para a maternidade, depois ele foi para a gestação. E olha que bacana isso, né, Camilo? Porque, poxa, você como proprietário da granja e tudo, o que a gente vê de caminho mais natural, vamos dizer assim, poxa, o proprietário coloca agora o seu filho para gerenciar, mas sem que ele tenha passado por todas essas etapas. E você fez um caminho inverso, você fez o Gabriel começar lá dentro da granja, né, executando as tarefas, observando os manejos, para agora ele conduzir com maestria, como ele tem feito nos últimos anos, né, Camilo? Com certeza. Eu acho que esse caminhar que aconteceu com a vida do Gabriel foi exatamente isso. E uma das maiores preocupações eu como pai é que eu estaria entregando no futuro para ele, que hoje já é presente, né? Naquele pensamento do futuro, de falar assim, ó, ele está preparado para isso, né? Porque a gente tem que preparar as pessoas, porque senão a gente, como um técnico maior, pode encontrar surpresas depois, porque você não deixou ele no campo dele como um todo, né? Porque gestão é todo, é pensar no todo, né? Ter uma visão holística do processo gerencial. Então, eu acho que nós fizemos muito bem isso, passando ele por isso, e a maior dificuldade que eu tinha, na verdade, com o Gabriel era falar assim, será que ele vai conseguir fazer gestão de pessoas? Que é um dos pilares do gerenciamento, né? E ele foi muito bem. Por quê? Porque ele mostrou um líder fazedor. E quando você tem um líder fazedor dentro da sua equipe, o que acontece? A transformação é muito rápida, porque ele faz junto com as pessoas. E as pessoas passam a entender que ele não está ali para mandar, ele está ali para participar. Então, acho assim que o ganho da granja foi em todos esses aspectos, né? Nós ganhamos acreditando em pessoas, nas pessoas técnicas que ficam do lado de fora, querendo fomentar o seu negócio. Nós acreditamos nesses técnicos, nós fizemos diferente. E aí vem aí a parte da sucessão agora com o Gabriel, onde eu acreditei também na pessoa dele e dei ferramentas por toda essa minha vida que eu passei na suinocultura, desses 26 anos, eu estou entregando para ele as ferramentas. E ele entendeu que todas elas não têm valor nenhum se ele deixar um pedacinho de qualquer daquelas particularidades que eu transmito, porque senão o resultado não é o máximo, né? E agora, por 3 anos, vindo aqui junto com vocês, né, fomos 2 vezes terceiro lugar e isso já estava nos incomodando. Então eu digo que a equipe, na verdade, é que estava cobrando o primeiro lugar, não era o Camilo mais. Isso que é importante, a equipe queria isso. E quando a equipe quer, eles conseguem. E o grande desafio da agora, porque nesse último ano que a gente foi de terceiro lugar para o primeiro, nós ganhamos um desmamado fêmea. E vai ser assim, um desafio muito grande, 23 para 24, a gente continuar com esse potencial que a granja ainda entrega muitas oportunidades, né? E hoje a gente está aqui exatamente para isso, para fazer isso ressuscitar dentro da gente, que o potencial continue existindo e que mais números nós temos que analisar, que mais a Agrins contribui cada dia com a gente em relação a estar sempre buscando o melhor desempenho e ser o melhor todos os dias. Eu acho que eu lembro da primeira vez que foi lançado na Agrins, Seja Melhor Todos os Dias. Foi aqui que eu aprendi, foi aqui que hoje, representando o Gabriel, né, na concretização desse sonho, e ele fala isso todo dia. Precisamos ser melhor todos os dias. Parabéns aí por tudo que vocês transmitem para nós, produtores.
E que com essa confiança a gente vai longe e temos muitos desafios pela frente, né? Nossa, te ouvindo assim, Camilo, é uma emoção muito grande, né? Porque quando foi criado este Seja Melhor Todos os Dias, era justamente com o intuito de despertar esse espírito de melhoria contínua partindo da pessoa, realmente, né? De fazer o seu melhor. E essa história da Granja Camari é uma história de superação, né? Porque imagina, saiu de 12 matrizes para mais de 1.000, né? Fez uma sucessão do líder, na figura, né, do Gabriel, que veio agora, né? E o Gabriel, com toda a humildade, foi aos poucos ganhando o espaço dele dentro da granja, né? Liderando pelo exemplo, levando a equipe, trabalhando a gestão. E o resultado é esse, né, Camilo? Acredito que esse resultado que vocês obtiveram agora no Melhores na Suinocultura foi consequência de todo esse trabalho que tem sido feito com muita humildade, com muita sensibilidade, com muita seriedade por vocês em todos esses anos. Então, quero te parabenizar mais uma vez, a você e a sua equipe, pelos excelentes resultados alcançados. Muito obrigado. Brilha os nossos olhos, né? Porque é gostoso de ver o sucesso dos outros, né? E um dia eu me espelhei em alguém, que foi a própria Agnes que trouxe esse alguém. Queria aqui agradecer muito a Granja Paudalho, no nome do Dr. Joaquim, né? O Bento, gerente da granja, que também com uma humildade infinita, né? Ele fez um grande diferencial nesse benchmark que a gente aplica junto com eles. Hoje, na verdade, Gabriel, Tiago falam com o Bento uma vez por semana. E isso tem um ganho muito grande. E nós, às vezes, a gente queria ficar visitando clientes dentro da granja. Não precisa nada disso. Hoje a tecnologia nos leva, né, a fazer esse mix aí de informação, de trazer a tecnologia, compartilhamento, né? Então, isso é muito importante. Então, agradecer aqui agora, em 2017, que quando o Joaquim ganhou o prêmio dele, eu falei assim, eu estava longe demais, nosso número era 5, eu tinha que melhorar mais de 5 leitão desmamado por fêmea por ano. Eu falei, nossa, mas será que nós vamos conseguir? E a gente conseguiu já nos primeiros 2 anos, a gente já conseguiu melhorar 3 leitões desmamado fêmea ano. Por quê? Porque nós atacamos a parte mais fácil que era fazer. Era mais difícil, mas era que dava resultado imediato, que era melhorar o número de mortes na maternidade. O Joaquim sempre teve morte de maternidade em redor de 3% de morte de maternidade. Hoje, no nosso ciclo completo, hoje, a gente consegue fazer 6,5% de morte entre maternidade, creche e terminado. Então, aquele número que eu te dei, ele não existiria se realmente hoje a gente não tivesse uma sanidade ao ponto extremo de uma granja, né? Hoje nós não utilizamos antibiótico na recria e na terminação. Sabe o que é você ter 100 dias de um animal? Isso é o sonho de muitas granjas, hein, Camilo? Muitas granjas. É o caminho que se busca, né? Com todo esse trabalho que tem sido feito em termos de atender aos mercados, né? Atender às exigências do consumidor que tem mudado ano a ano, né? Segurança alimentar. Vocês estão muito à frente. Muito à frente mesmo. É muito lindo, né? Você entregar uma carne. Eu estava falando com o Dr. Stefano também, que está aqui presente hoje aqui na Agnes. Estava conversando com ele porque ele trouxe o número do Maurício Dutra, Dr. Maurício Dutra, que é respeitado sanitariamente aqui no país como médico veterinário. E o Maurício, ele entregou um trabalho de pesquisa que ele fez no doutorado dele, eu não me lembro certo o trabalho, a data que ele fez, mas eu acredito que foi em 2016, mais ou menos ali, 2015, 2016, e o Maurício entregou esse trabalho mostrando o uso de antibiótico, né, grave, porque tinha algumas fases meio que você saía da creche com antibiótico, entrava na recria com antibiótico, nas terminações com antibiótico, você quase que não respeitava muito, né, as normativas, inclusive, né? E aí o Maurício entregou nesse trabalho mostrando a quantidade,
de antibiótico na carne, no final do processo, né? Da produção nossa da proteína animal. E aí o nosso número é lá 5 miligramas contra 550 miligramas de outras granjas. E isso também me inspirou muito em querer deixar esse plantel cada vez mais sanitariamente melhor, e a gente preocupa muito com isso, e são as coisas básicas que se faz, né? Hoje nós temos uma granja livre de micoplasma, com uma constância em relação à parte da barreira sanitária. E nós vimos aí uma pandemia que aconteceu agora exatamente por não respeitarmos muitas essas transições entre ir e vir na comunidade nossa, né? Uhum. E para o suíno é a mesma coisa. Hoje, como o nosso núcleo é fechado, nesse núcleo fechado eu tenho ainda essa permissão de não trazer animais de outras granjas, porque eu trabalho só com a parte de inseminação artificial. Então a gente foi para uma granja livre, eu tinha 2 granjas sujas, fizemos uma granja livre pensando exatamente em entregar agora, em 2023, né? O nosso sonho dos 4.600 quilos de carne de porco ano, e além disso, livre de levar uma carne com para a gente levar uma carne com o menor índice de antibiótico possível. Então isso é um sonho muito, muito gostoso de realizar e compartilhar com as pessoas que existe jeito de chegar nisso. Não é sonho, é fato, é realidade. E esse é o grande ganho do Melhores da Suinocultura, né? Esse teu exemplo, poxa, eu vi que era possível produzir mais, entregar mais quilogramas por porca ano. Fui lá, fui atrás. Eu vi a Granja Várzea do Pau d'Alho com uma mortalidade melhor do que a minha, e eu fui lá aprender o que eu poderia fazer para melhorar meu resultado. Eu vi que existia um nível de antibiótico e que a gente poderia baixar. Então é a aplicação do benchmarking na prática, né? Vocês buscaram inspiração para entender o que dava para fazer melhor. E a gente tem muito orgulho de ver essa caminhada de vocês. Camilo, parabéns à Granja Camari por todos esses anos, pelo trabalho que vem realizando, e eu tenho certeza absoluta que ainda vou ver vocês muitas e muitas e muitas vezes aqui no Melhores da Suinocultura conosco. Muito obrigada, Camilo. Muito obrigado, Miriam, pela oportunidade, e que a gente continue trilhando nesse verdadeiro espaço que você está dizendo, de transferir tecnologia um para com os outros e acreditar uns aos outros. Acho que é o mais importante, né? Acredite que é possível, e isso não tem limite, né? Muito bom, muito obrigado.